Bom dia, e hoje nós começamos o livro de Judite, que também é um dos livros que só tem na versão católica, não tem na Bíblia protestante, e é um livro lindo também, assim como Tobias, que nós acabamos de ler ontem. Hoje também esse livro de Judite é muito bonito, tá bom? E nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, nessa manhã, dá-nos a graça de podermos escutar as suas santas palavras e a pôr em práticas. Vem, Espírito Santo, batiza-nos com a tua palavra nesse novo dia, em nome de Jesus. Amém. Livro de Judite, Ascendentes do Assédio de Betúlia, capítulo 1. O poder de Nabucodonosor. Arfaxade, rei dos Medos, tinha submetido a seu império um grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, a qual deu o nome de Ecbatana. Cercou-a de muralhas de 70 côvados de altura e 30 de largura, e pôs de torres de 100 côvados de altura. Essas eram de forma quadrada, e seus lados estendiam-se por um espaço de 20 pés. As portas tinham uma altura proporcional à das torres. Ele gloriava-se do poder invencível do seu exército e da imponência de seus carros. Ora, no 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfaxade e venceu, na grande planície chamada Ragal. Aliaram-se a ele todos os habitantes das regiões vizinhas, do Eufrates, do Tigro e dos Dáspes, e nas planícies de Arioque, rei dos Elimeus. Então engrandeceu-se o reino de Nabucodonosor, e seu coração encheu-se de orgulho. Mandou emissários a todos os habitantes da Cilícia, de Damasco, do Líbano, aos povos do Carmelo, de Galaade, aos galileus, na parte da grande planície de Esdralão, aos habitantes de Samaria e os povos dali do Jordão até Jerusalém, a toda a terra de Gesem e até os confins da Etiópia. A todos esses povos enviou Nabucodonosor emissários, mas todos protestaram unanimemente e o despediram de mãos vazias, chegando até expulsá-los com desprezo. À vista disso, encheu-se de cólera o rei Nabucodonosor contra todos esses povos e jurou pelo seu trono e pelo seu reino que havia de tornar vingança de todos eles. Capítulo 2. Ordens de Nabucodonosor. No 18º ano do rei Nabucodonosor, no 22º dia do primeiro mês, foi tomada no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria. Convocou todos os anciãos, todos os chefes e guerreiros, e teve com eles um conselho secreto, no qual revelou o seu desígnio de submeter toda a terra ao seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Holofernes, marechal do seu exército, dizendo: vai contra todos os reinos do Ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem. Ferirás a todos sem consideração alguma e me sujeitarás todas as fortalezas. Campanha de Holofernes. Holofernes convocou os generais e oficiais do exército assírio e contou os efetivos da expedição conforme a ordem do rei. Havia 120.000 soldados de infantaria e 12.000 fecheiros a cavalo. Mandou adiante do seu exército uma multidão de camelos com provisões abundantes para as tropas, inumeráveis rebanhos de bois e de cordeiros. Ordenou que em toda a Síria se preparasse trigo para que, quando ele passasse, levou também grande quantidade de ouro e de prata do tesouro real. Pôs-se a caminho com todo o exército, com os carros, os cavaleiros e os flecheiros, que se espalharam pela terra como gafanhotos. Atravessou as fronteiras da Síria e chegou às grandes montanhas de Ange, que ficam ao norte da Sicília. Penetrou em todos os seus fortes e apoderou-se de todos os seus bens. Tomou de assalto a célebre cidade de Melitene e saqueou todos os filhos de Tarses e os filhos de Ismael, que habitavam defronte do deserto, ao sul da terra de Selom. Passando Eufrates pela segunda vez, penetrou na Mesopotâmia e arrasou todas as fortalezas do país, desde a torrente de Caborás até o mar. Em seguida, apossou-se de todas as regiões que marginam o Eufrates,
desde a Sicília até a terra de Jafé, que se estende para o sul. Levou todos os madianitas, saqueou todas as suas riquezas e passou o fio de espada a todos que lhes opunham resistência. Depois desceu as planícies de Damasco no tempo da colheita, queimou todas as colheitas e cortou todas as árvores e as vinhas. Tornou-se assim objeto de terror para todos os habitantes da terra. Capítulo 3. Então, os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias da Síria, da Mesopotâmia, da Síria de Sabol, da Líbia e da Cilícia, enviaram seus delegados a Holofernes para lhe dizerem: cessa a tua indignação contra nós. É melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor e submetendo-nos a ti do que morrermos, depois de havermos sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos e nossos camelos, todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo que nos pertence depende de ti, de hora em diante. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um senhor pacífico e emprega os nossos serviços como te parecer melhor. Holofernes desceu então da montanha com suas poderosas forças de cavalaria e apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes do país. Levou de todas as cidades para suas tropas auxiliares homens valentes e escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo a seu encontro e o acolhiam com coroas e xaxotes, dançando ao som de tamborins e das flautas. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ele atravessou na Síria de Sobal, a toda a Apameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos idumeus, na terra de Gabaá. Depois de haver conquistado suas cidades, fez ali uma parada de 30 dias, durante os quais juntou todas as forças de seu exército. Capítulo 4. Os judeus preparam-se para a guerra. Ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram alarmados com a aproximação de Holofernes. Um medo e o terror apoderou-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos. Mandaram mensageiros por toda Samaria e seus arredores até Jericó e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muros todas as cidades e armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. De seu lado, o sumo sacerdote Eliasim escreveu a todos os que habitavam defronte de Esdrelão, que está à fronteira, a grande planície vizinha de Dotaia, e a todos as terras pelas quais haviam passagens, pedindo-lhes que ocupassem as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém e que pusessem guarnições nos desfiladeiros por onde se pudesse passar. Os israelitas executaram todas as ordens de Eliasim, sacerdote do Senhor. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor. Humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram de cilício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor e cobriu-se o altar do Senhor com o cilício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem opróbrio das nações pagãs. Ele, assim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo nesses termos: estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros, foi derrotado por ele, não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Isso mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor.
Mesmo aquele que ofereciam holocaustos ao Senhor, faziam-no revestidos de sacos e com a cabeça coberta de cinzas. E todos rogavam a Deus de todo o seu coração que visitasse o seu povo de Israel. E hoje o último capítulo é o capítulo 5, Aquior elogia Israel. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se preparavam para a guerra e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Ouvindo isso, Holofernes foi tomado de grande cólera. Convocou então todos os chefes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes: Dizei-me quem é esse povo que ocupa as montanhas, quais as cidades em que habitam e qual é o efetivo de seu exército. Em que consistem o seu poder e a sua força? E quem é o seu chefe? E por que motivo foi ele o único dentre os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe: Meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade acerca desse povo que habita nos montes, e nenhuma mentira sairá da minha boca. Esse povo é da raça dos cadeus. Habitaram primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saísse daquele país e fosse estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso, sobreveio a toda a terra uma grande fome e desceram ao Egito, onde durante 400 anos multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao seu senhor, e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios os expulsaram de sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-los de novo à escravidão. Eles fugiram. O Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se de cada lado sólidas como um muro, e eles atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição o inumerável exército dos egípcios, foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar à posteridade o acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nenhum ser humano se fixar. Ali tornaram-se as fontes de águas magras em águas doces e potáveis, e por um espaço de 40 anos receberam um alimento vindo do céu. Por toda a parte onde entraram sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor seu Deus. Mas sempre que ao lado de seu Deus eles adoravam outro, logo eram entregues à pilhagem, à espada e à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto de seu Deus, o Deus do céu dava-lhes força para resistir. Finalmente, derrotaram os reis cananeus, jebuseus, feruzeus, iteus, heveus, amorreus e todos os valentes de Ezebom e tomaram posse de suas terras e de suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque o seu Deus odeia iniquidade. Alguns anos, com efeito, tendo se desviado do caminho com que seu Deus lhes tinha ordenado trilhar, foram derrotados nos combates contra as várias nações e muitos dentre eles levados para o cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor, seu Deus, e depois dessa dispersão, achavam-se reunidos a pouco retornaram à posse de suas montanhas e de Jerusalém, onde está seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus, então subamos e o ataquemos, porque o seu Deus nos entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos a teu poder. Mas, se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram e queriam matá-lo. E diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e ao seu exército, sendo eles homens sem armas, sem força, ignorantes de estratégia? Para mostrarmos a Aquior que ele nos engana, vamos às montanhas e, quando tivermos capturado seus príncipes, o cortaremos em pedaços. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor
é o Deus da terra e que não há outro fora dele. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe. Até amanhã.